Olá, gente, eu sou o Darcio Cavallini, criador das terapias quantiônicas. Bem-vindo ao canal da Consciência Quantiônica. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre sonho, pesadelos, premonições. É isso. Se você é novo no canal, se você gosta desse tema, se inscreva. Venha participar com a gente desse grande aprendizado, tá bom? Então, gente, nós vamos aqui agora falar um pouquinho de sonhos e de pesadelos em especial, né? E premonições. Os sons externos aí, porque nós estamos num jardim, né? E não dá para controlar os animais para deixar de latir, as motos que passam, enfim, né? Eu estou num ambiente gostoso, aqui na minha casa, né? E me sinto muito feliz por estar aqui e poder abordar esse tipo de assunto. E abordo esse assunto por uma razão muito simples. Muitas pessoas perguntam, né? Pessoas colocam as questões aí no YouTube, fazem seus comentários, e tem vindo muito comentário a respeito de sonhos e das interpretações, né? Porque tem muitos profissionais aí que trabalham interpretando sonhos, né? E não é a minha linha de atuação. E para o meu trabalho, não tem muita importância a interpretação dos sonhos no sentido de entender o detalhe, né? Porque eu lido, na verdade, meu trabalho é voltado para o programa de vida. E eu entendo que todas as vezes que você não está bem, e que você tem, por exemplo, pesadelos, ou que os sonhos são assim ou são assados, estão chamando a sua atenção, né? E estão chamando a sua atenção para quê? Para você corrigir seu programa de vida, seja para a esquerda ou para a direita, mas para corrigir seu programa de vida. É sempre um chamamento. E por que acontece isso? Então, por esta razão, o detalhe para mim não interessa, sabe? Se eu sonhei com meu tio, com meu pai, com a minha mãe, sempre tem algum aprendizado. Mas na medida em que eu tento entender o que é, eu saio exatamente da frequência vibratória que eu preciso adequar, me ajustar para ficar bem e até naturalmente compreender. Por quê? Porque quando eu pego o meu interesse em compreender o que eu sonhei, primeiro, isso está no meu registro de memória. Eu sonhei uma vivência e ela apareceu no meu registro de memória aqui na terceira dimensão. Quando eu vou pesquisar a respeito por quê, quem pergunta por quê é o ego. E quando você responde as perguntas do seu ego, não acrescenta nada na sua evolução, porque o ego é seu lado racional, suas crenças, e vai te perguntar milhões de vezes por quê. E se você informá-lo de que milhões de vezes as respostas, ele vai outra vez mais milhões de vezes perguntar. Porque o ego não sabe nada. O ego é uma criação mental distorcida das crenças, das religiões, dos paradigmas, dos preconceitos, da educação que a gente recebe a cada encarnação. Portanto, o que interessa mesmo para a evolução espiritual de cada ser que está humano é a sua conduta perante a vida, ou seja, realizar aquele programa de vida pré-estabelecido. E como é que acontece o sonho? O sonho é um acontecimento natural. Os espíritas acreditam que a capacidade do desdobramento, ou seja, o nosso corpo astral saído, né, se desligar momentaneamente do corpo físico para viver em outras dimensões, acredito que isso se chama desdobramento e isso é uma mediunidade. Não é mediunidade. Isso é um fato anímico, ou seja, faz parte do corpo humano. Então, todas as vezes que você dorme, você está em desdobramento. Então, é uma função natural do seu corpo. Então, não é mediunidade. Acontece que, como eu dou sempre o exemplo do automóvel, o corpo físico é como se fosse um automóvel. Se você deixar o seu automóvel parado aí na porta da sua casa com combustível, motor ligado, ele não vai a lugar nenhum.
só vai para algum lugar se você subir lá e usar aquele instrumento automóvel para ir aonde você quiser ir. Ao contrário do corpo físico, que muita gente acha que é o nosso cérebro que comanda a nossa vida e está totalmente enganado. Você usa o seu corpo físico para fazer aquilo que você deseja fazer, os seus experimentos, que é o seu processo evolutivo aqui na Terra. Então, à noite funciona assim, você estaciona o carro na garagem e você vai fazer o que tem que fazer. Vai tomar banho, vai jantar, vai dormir, né? E deixou o carro lá. Seu corpo físico é a mesma coisa, você deitou na cama, dormiu, você fica inerte, o corpo físico está lá, praticamente morto, só não está morto porque está ligado no cordão, pelo cordão prateado, no seu corpo astral, que é você, que é o motorista desse automóvel, que é seu corpo físico. Só que esse motorista do seu corpo físico, que é o corpo astral, como você, motorista do seu automóvel, você larga o carro estacionado, você vai fazer outras coisas. Você também. Você larga o corpo físico, que é o seu automóvel terreno, na cama e vai fazer o que você tem que fazer. Porque você, corpo astral, não tem fome, não tem sono, você simplesmente é um espírito. Você está na quarta dimensão, o tempo é zero. Então você continua vivendo as experiências às quais você está ligado e que tem referência com o seu programa de vida. Então, quando você tem ajustes para serem feitos, por exemplo, com relação à sua missão de vida que você não está cumprindo, e essa missão de vida que foi pré-estabelecida por você como programa de vida, se você não exerce aquele papel que você se propôs, obviamente você está empacando, você está patinando no seu processo de evoluir espiritualmente enquanto está aqui encarnado. Então, acontece que comprometido com você estão outros seres, quando você vem para cá reencarnar e fazer esse aprendizado, que são seres, né? E outros seres que são você mesmo. Porque em cada encarnação nós temos um corpo físico diferente e a alma é a mesma. Então, aqueles corpos físicos de outras encarnações, que são partes de você, que são registros de memórias vivos, inconsciente na sua memória aqui, estão cobrando de você uma postura diferente. Então, sei lá, você deveria ser um mestre, um trabalhador da espiritualidade e de repente não faz isso porque você nasceu católico, evangélico, você acredita em Deus, é fervoroso, mas não vai fazer seu caminho. Você está tentando, só que você está tentando dentro daquilo que você aprendeu, do seu conhecimento como ser humano dessa encarnação, e respeitando seus paradigmas, seus preconceitos, você não se enfia, por exemplo, na espiritualidade e continua louvando Deus nos altares. É óbvio que você vai ter sonhos em que aqueles outros corpos sutis de outras encarnações que já fizeram a mesma besteira, eles vêm aqui te cobrar. E como é que eles te cobram? Exatamente quando você dorme. Quando você dorme, você deixa o corpo inerte lá, o corpo desta encarnação, mas você continua o ser que você sempre foi. Só que desta vez, o quinto corpo, que é o seu corpo astral, está travestido da aparência que você tem agora. E você vai reencontrar os outros seres que é você mesmo. Ah, mas como cada um viveu numa encarnação, só que na quarta dimensão o tempo é zero. Não importa se eu estou no ano 2020, o meu outro corpo é do ano de 1600, o outro é do ano 1200, não importa. O tempo é zero. E eu tenho um problema a ser resolvido, que é a minha evolução espiritual em relação ao meu trabalho, minha missão de vida na espiritualidade. Passar consciência para a humanidade. O que vai acontecer? Esses outros corpos que são meus, que estão vivos aí ainda no corpo, na quarta dimensão, e já deveriam ter morrido se eu tivesse consciência, eles querem morrer, eles não querem ficar vivos. Então eles vêm cobrar de você uma postura, cara, acorda, sai desse preconceito religioso que você está e acorda para a vida e muda a sua vida. Né? Então vocês vão se encontrar, vai ser uma guerra. Porque eles sabem, eles querem que você mude a sua performance de vida, mas você, pelas suas crenças atuais, não vai mudar. Então é aquela
guerra. Parece que estão te perseguindo, que querem te enforcar, que querem te... E é exatamente isso que acontece. Da mesma forma que você encontra essas partes de você mesmo, você encontra os seus inimigos de outrora. De repente você mora no mesmo ambiente em que teu pai, tua irmã, teu irmão, sei lá, é seu inimigo ferrenho, mortal de outras encarnações, e que vocês resolveram, pactuando, né, fazendo um trato. Olha, vamos lá viver desta vez na mesma família para ter o amor da família, do mesmo sangue. Quem sabe dessa vez a gente se acerta pelo perdão, pelo amor, e não se mata mais. Então você vem aqui, vem viver nessa família, e parece que quando você vê aquela outra pessoa, sai faísca, como dois fios positivos se encontrando, que dá choque, faz, né? E assim mesmo que acontece. Por esse desgaste de energias magnéticas que vocês estão no corpo físico, é que vocês vão burilando, vão depurando, e vai se aprendendo e vai se ajustando. Mas quando chega de noite, tanto você quanto ele que estão dormindo vão se encontrar lá no astral e quebra o pau mesmo, é assim que funciona. Por essa razão você tem as sensações de pesadelo, que está sendo perseguido, você está sempre brigando. Tem gente querendo te matar, é muito comum em pesadelo, mas você já percebeu que mesmo durante o sonho, você não chega a morrer nunca? Na hora que o cara vai te matar, você acorda, desesperado, não é? Por quê? Porque você não vai morrer mesmo, porque a morte, essa significação da morte significa morrer aquele cara. E aquele cara só vai morrer, na verdade, não pelo susto, pelo medo, mas pela consciência. Então você, nessas cobranças que são feitas noturnas, tá certo? Você acaba um dia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, um dia você começa, aí você lê um livro, como de repente alguém te disse, pô, assiste esse cara aí que é bom, e você está me assistindo pela primeira vez. Um assunto novo para você, e de repente você começa a ficar maravilhado com um tema desse. Por quê? Porque você está no seu processo evolutivo, você me encontrou a mim e a outras pessoas que fazem o mesmo trabalho, não é? Então você começa a aceitar uma coisa que até então na sua vida terrena era um paradigma, era um preconceito. E aí é que começa a mudança, porque a mudança começa pelo campo de energia. Das outras vezes você tem sonhos que te avisam do que vai acontecer. Premonitórios, né? Premonição. Ou seja, de repente você sonha com uma coisa e amanhã acontece, né? Você sonha com o lugar, o tal do déjà vu, né? E às vezes não é sonhar, às vezes você é acordado e você de repente passa um lapso assim de memória, pá! E você vê uma cena, aí 2, 3 dias depois, a cena acontece e você fica assustado. Pô, será que eu vi mesmo? Será que era sonho? Será que é isso? Será que é da minha cabeça? Porque a gente não acredita que tem essa capacidade de olhar no futuro como olhar no passado. Porque a quarta dimensão é assim. Porque o seu corpo astral, em momento de desdobramento, e às vezes um desdobramento acontece em décimos de segundos. Você dá aquela pescada, você já desdobrou, aí você tem um insight qualquer e daqui um dia, 2 acontece. Ou você pensa muito numa pessoa, a pessoa te liga, você encontra a pessoa. Por que isso? É de graça? Não. Isso está chamando a sua atenção. Você tem determinados preconceitos que o teu cérebro que funciona, que comanda seu corpo, e a sua vida é o que você faz da sua profissão, da sua família. E não é isso, cara. Você está aqui para evoluir espiritualmente. E viver com o corpo físico como ser humano, estar ser humano numa encarnação, significa só o momento que você está vivenciando, experimentando determinadas temas que você trouxe exatamente para evoluir, porque você não compreendeu em outras encarnações. Então, o importante de um sonho, não precisa entender o detalhe. Nossa, eu estava brigando, será que era meu pai? Será que era minha mãe? Não, se você estava brigando, vai atrás dos ajustes que você tem que fazer. Você estava com medo do quê? Você estava sendo perseguido por quê? Porque você era dono de uma terra, você tinha uma profissão, você tinha uma religião. O que for o tema principal do sonho, isso é que interessa. Vai rever
o seu posicionamento, a sua performance de vida em relação ao que você está fazendo ou deixando de fazer nesse quesito. Às vezes é espiritualidade, às vezes é seu compromisso de vida, mas no fundo é a sua missão de vida. Então o sonho é revelador, mas é revelador para quem procura entender o sonho visando o seu processo de evolução espiritual. Então, se você tem um sonho e você quer interpretar esse sonho pela simples curiosidade para saber se você era rei, rainha, ou se era namorado, se era o príncipe ou plebeu, está perdendo o seu tempo. O sonho é revelador. Mas para aquele que é escolhido e está sendo preparado, uma vírgula é um texto. E não vá perguntar para ninguém. Pergunte para você mesmo. A resposta do que você quer saber do seu sonho está aqui, ó. Não aqui em mim, está aqui em você. É só perguntar e aguardar a resposta. Simples assim, isso é intuição. Bom, se você gostou desse tema, dá um clique aí, dá um joinha para mim e convida seus amigos para se inscrever aqui para a gente aprender junto, tá bom?